durante 15 dias dentro da cidade, né, praticamente junto da cidade. Em 4 dias, dentro do nosso templo sagrado, do nosso Uricuri, nós deixamos tudo isso para trás e vive só a nossa cultura, a nossa espiritualidade. Entendeu? Agora eu digo a vocês, nós até passado lutaram muito, sofreram, morreram, mataram eles. Agora, se ele não conseguisse, não tivesse deixado essa riqueza, nossa cultura, nosso ritual sagrado e secreto para nós, eu, Pauanã, e falo por todos eles, nós preferíamos não existir, porque a vida para nós não fazia sentido. Sem nossa cultura, eu prefiro não estar aqui nesse mundo, mas eles deixaram para nós. E nós hoje lutamos com unhas e dentes para deixar para nossos filhos. E ele será como nós. E que venha qualquer influência, né? Eu me lembro que antigamente, nas primeiras retomadas, nós só tinha... Era o telefone que, às vezes, um parente viajava para São Paulo, para o Rio. Eu tenho um tio meu aqui que foi com minha tia. E quando eu queria falar com ele, sem ser no meio telepático, que nós usamos muito, aí saía daqui para ir para a cidade. E era naqueles telefones, pastor, que coisava assim, rodava um negócio nele lá. E era na ficha, né? Nós pagávamos uma ficha para falar por hora, né? Ou por minuto. Aí nós ia lá na cidade, era na prefeitura, eu me lembro. Aí chegava a minha vez, aí nós ligávamos para ele. Depois do telefone veio os orelhão, né? Puseram os orelhão Aí nós fazíamos as filas também, lá na aldeia, um orelhão para mais de 2.000 indígenas. Depois veio a internet, né? Que aí foi o e-mail. Depois veio o tal Facebook. Não é Orkut. Depois Facebook. Aí agora tem esse tal de WhatsApp. Estragando, que estraga algumas coisas, mas melhora a outra, né? E a gente vai se enquadrando, né? Porque se não tivesse isso, como era que nós ia ter o contato com os irmãos que nos ajudam hoje? Então, como eu falei, nós pegamos o que serve para nós. Sabemos que é um risco. Porque enquanto está no meu olho, eles aqui é bom. Mas quando ele parte para a cidade, eu não sei como ele está lá. Aí a gente manda os outros jovens ir lá vigiá-lo, como é que ele está usando, né? E aqui a gente põe limite. Porque ela traz muita coisa boa, mas traz coisas ruins, né? Mas assim, saiu de lá, nós já faz logo uma fala com ele, olha, cuidado, que não perca esse foco aqui. Essa aqui não vai deixar de existir, essa influência. Mas seu foco é isso aqui, ó. E graças, nós permanece. Oi, gente, estou de volta. Eu não sei quantas pessoas, quantos líderes das diversas denominações espalhadas nesse Brasil afora já teve no seu ministério a grande oportunidade de estar de perto de algo assim que toca muito lá dentro do coração da gente. Eu acho que eu não sei, dentro da minha árvore familiar, por certo, deve ter um pouco de sangue indígena também no meio, porque as questões indígenas, elas batem muito forte dentro do meu coração. Está perto de Pauanã, está dentro da aldeia, está nesse centro cultural, perto desses irmãos. É uma experiência muito grande para a minha vida e para o ministério que tem me acompanhado. Não é todo dia que você sai de uma cidade para vir para um local como esse, participar de uma experiência dessa ímpar na minha vida. Então eu queria deixar isso aqui registrado. Foi também proposto, dentro desse trabalho, desse documentário, queríamos fazer um diálogo interreligioso aqui com o cacique Pauanã, né? Eu sou oriundo das religiões de matriz africana. Eu começo a minha relação com o sagrado ainda dentro do candomblé. E quando eu venho para Aracaju, para Sergipe, eu conheço a igreja, a Assembleia de Deus, e aí me converto ao Evangelho e vou fazer parte de uma igreja pentecostal, o maior movimento pentecostal do mundo hoje, são as Assembleias de Deus. A Assembleia de Deus, ela tem uma veia meio que missionária, né? Mais voltado para as questões de África, mas tem ainda uma
um pequeno trabalho, me parece que se fazem, não aqui em Sergipe, mas fora de Sergipe, com a questão dos índios, dos indígenas. E surgiu esse desejo no meu coração de fazer essa aproximação com as tribos Cariri e Chocós, né? Eu tive em 2012 a oportunidade de estar com o Pauanã, participando de um diálogo, de um debate na Universidade Federal de Sergipe, e disso para cá ficou esse desejo da gente conversar um pouco. Veja, o princípio da minha fé é registrado através de um livro sagrado. Eu faço parte da chamada religião do livro. A Bíblia é o livro sagrado onde eu comungo a minha fé, né? Então, houve na história da igreja a possibilidade de homens sentarem e compilarem um livro, né? E a oportunidade de escrever, de usar da escrita, né? A cultura indígena, ela não passa por um processo de escrita. A cultura indígena é a cultura da oralidade. É aquilo que é transmitido de pai para filho, de irmão para irmão. E Pauanã falou muito bem isso aqui. E eu queria, Pauanã, a minha fé, a fé que eu professo, me faz entender um Deus criador que criou todas as coisas, inclusive os meus irmãos índios. A fé que eu professo é na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, um homem que tinha a natureza divina, que andou nessa terra, que amou e que ensinou o caminho da paz, do diálogo. Então, a minha fé, eu me relaciono com o sagrado a partir desses princípios, que me é registrado em um livro chamado de Bíblia, tá? Eu queria perguntar para você, quem é Deus? Quem é Deus para os Cariri Chocós? Qual é o entendimento que a tribo Cariri Chocó tem do sagrado? Quem é o sagrado? E qual a função do sagrado na tribo Cariri Chocó? Então, a gente percebe, né, que no mundo inteiro esse grande espírito, ele se representa para cada nação, para cada povo, de uma forma. E ele acaba sendo chamado também de uma forma, né? Mas esse mesmo Deus, ele é um só para todos, né? Nós é quem modificamos a imagem e o nome dele, mas ele é um só para toda a humanidade. Ele é o maior do maior. A gente, para nós aqui, a gente chama ele de Uaraquidizã. Inclusive, em 3 línguas que nós temos, ele é chamado de cada 3 línguas dessa de forma diferente. É Tupã, Uaraquidizã e Ijadualhá. São 3 nomes. Mas ele é um só. É o que criou a terra e o céu. E ele está por toda parte do mundo. A gente sabemos que o que ele criou é sagrado. O sol, a lua, a terra, o fogo, o vento, as águas, tudo é sagrado. Ele está em tudo isso. Os pássaros, os animais, o Uaraquidizã está em tudo isso. E em nós, em nosso amor, porque ele é amor, ele é paz, ele é saúde, ele é cura. Então, teu povo é um povo de uma espiritualidade muito forte, marcada por muitas lutas e por muito sofrimento, né? E você falou que vocês têm a capacidade de um diálogo meio que telepático, uma telepatia de um para outro. Eu entendi que significa isso, que eu posso estar
em Sergipe, agora em Aracaju, e ser um cara de Chocó, e de repente eu estou lá passando por uma necessidade, uma situação, e o Chocó sentir isso aqui, que tem um Chocó sofrendo fora da aldeia. Isso é possível na religião de vocês. Com certeza. Para mim, que sou cristão, né, o livro da qual me refiro, que é a Bíblia, me diz que há um Espírito, e que esse Espírito é santo, e que ele me acompanha também, e que por intermédio desse Espírito eu consigo amar e sentir a dor do meu outro irmão. Eu vejo muitas proximidades, muitas coisas interligadas dentro dessa linha da espiritualidade. Eu posso entender que a sua língua, a sua cosmovisão de mundo que se criou dentro dessas terras, dentro dos animais, dentro do raio, fez você entender essa forma da sua cultura e da sua forma de relacionar com o sagrado e com Deus. O Espírito que habita em mim tem paz para dialogar com você, com tudo aquilo que você pensa. E eu tenho tranquilidade no meu coração de entender que esse Espírito é santo e que ele é maravilhoso. E como você tem a liberdade de entender da sua visão que esse Espírito é santo e é também maravilhoso. Sim. E Deus nos dá essa possibilidade de entendimento. Talvez não encontremos isso dentro das instituições, porque as instituições têm os seus conjuntos de dogmas formulados, escritos, né? E isso já dura de gerações em gerações, e ninguém vai apagar isso. Mas nós temos ainda nessa terra homens e mulheres que conseguem amar uns aos outros pela pessoa de Jesus Cristo. Eu quero deixar isso muito bem registrado. Tem uma coisa que muito me incomoda, Pauanã, e às vezes eu fico em casa e fico vendo alguns trabalhos que os missionários fazem dentro das aldeias. E às vezes querem trazer uma cultura, que é uma cultura cristã, é a cultura do homem branco, e querem empurrar essa cultura, às vezes goela abaixo. Às vezes querem tirar tudo e querem que vocês se vistam como eu me visto, quero que vocês fiquem com a Bíblia na mão como eu te vejo, e lutam para tirar essa cultura. E isso é uma invasão, porque a cultura de vocês é algo muito diferente da nossa. O branco e a pessoa que está na cidade se permite a cada hora. Amanhã você ouve reggae, depois da manhã você é rap, depois da manhã você é samba, depois da manhã você é rock and roll. O índio não. O índio não permite violação na sua cultura. E isso é uma força que vem da parte de Deus para a vida de vocês. Você sente essa pressão por parte de todo esse segmento que se tem, que vê o sagrado também, para tirar isso de vocês e querer colocar uma outra situação que machuca um pouco vocês? A gente sente porque a gente vê nos outros parentes, né? Assim, eu tenho andado muito em outras aldeias e tenho visto isso assim diariamente, né? Então, se dói nele, dói em mim também, né? Mas a nossa aldeia, pela parte cristã, quando fala cristã, nós já fomos desde o princípio, pela parte católica, muito afetado, né? Não, você não vai falar a sua língua, não, você vai falar o português. Nós fomos forçadamente falar. Se falava a língua, era apanhado, era humilhado, massacrado mesmo, né? E você vê que nós, ainda hoje, falamos mais o português do que a língua. Nós veio falar com liberdade da língua
Eu nasci ainda em 83. Eu acho que está com uns 20 anos que nós pra cá que nós fala com liberdade, mas até os nomes nossos, da nossa língua, não era permitido a colocar, né? Então a gente nascia e tinha que ser batizado na igreja católica, senão não seria um reconhecido cidadão brasileiro, né? E aí foi uma luta. Então, assim, tudo isso que eu estou falando aqui, que a gente vive, que a gente acredita, que a gente mantém, eles tentavam tirar do nosso antepassado desde o princípio, né? Mas hoje a gente estamos mais seguro, entendeu? É claro que tem influência, tentam, mas não conseguem não, entendeu? Porque o que nós temos, pastor, é muito semelhante. Por exemplo, se chega, você fala cristão, tenta, não, use a Bíblia. Não, eu já tenho a Bíblia. Não, meu irmão, a nossa Bíblia só é diferente. A sua tem, eu acho admirável, acho bonito, muito bonita. É forte, é sagrado para mim. Mas eu tenho ela também. Se tem em forma desse formato, eu tenho ela aqui, no Pauí. Se você tem a forma de você estar em contato com o grande Espírito, com Jesus, né? Ou como ele chama a ele, eu tenho essa daqui. Entendeu? E vários outros sentidos que o cristão tem é semelhante a nós, só que nós temos de forma diferente. Se ele, de repente, ele tem a forma de chamar o grande Espírito, né? Jesus, em horários dele, em momentos dele, nós também temos da mesma forma. Só que talvez não seja a língua igual, né? Mas é o mesmo, é muito semelhante. Agora, o que não pode, né, pastor, é eu dizer, não, pastor, você vai ter que usar o Pauí a partir de agora. Não, se você já tem a Bíblia, por que eu vou? Não. Nós podemos fazer naquele momento, não, pastor, você vai usar agora o Pauí, mas eu não posso forçar ou dizer que é uma obrigação você. Uma coisa nós temos, uma consciência muito importante, é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Aqui nós vivemos como os pássaros, sempre muito livre, com as suas limitações, mas muito livre, a liberdade. Se a gente for fazer uma volta e dar uma volta nos textos sagrados, né, da Bíblia Sagrada, do livro do meu Pauí, do meu livro sagrado, e a gente for no livro do Gênesis e todo o Antigo Testamento, eu vinha dizendo para os alunos ontem que a base da relação do homem com Deus no Antigo Testamento eram os fenômenos naturais. E você não é obrigado a saber disso, mas eu estou te trazendo uma informação. E o homem se relacionava com Deus no raio, na chuva, no trovão, na tempestade. O povo de Israel foi guiado 40 anos no deserto. De dia tinha uma nuvem e à noite uma coluna de fogo. Tudo fenômenos naturais e o homem vendo Deus naquilo lá. Se não tivéssemos Jesus, que é essa personificação desse Deus, estaríamos até os dias de hoje vendo Deus nos fenômenos naturais, assim como os índios também vê o Criador, a Mãe Terra, vê o raio, o trovão, todos esses elementos que são sagrados para os índios, seria para a gente também. Verdade. Mas Jesus ele vem numa missão, né? E de uma missão corpórea de trazer um corpo para um entendimento, né, humano. A fé é professada agora a partir de uma perspectiva humana, não mais sobrenatural de fenômenos da natureza, né? E esse Jesus, ele teve a capacidade de sentar, de ouvir outras culturas,
diálogo dele com a mulher samaritana, diálogo dele com outros povos que não tinham o cristianismo como ele, como religião. Eu acho que é difícil você ter, acho não, isso é científico, você ter um conceito para a palavra religião. O que é religião para mim não é para você, não é para aquele lá, não é para aquele lá. Então não se tem um conceito dentro da ciência da religião do que é religião. Mas eu posso entender que pela pessoa de Jesus Cristo, a religião seria um diálogo. Essa conversa que eu estou tendo com você aqui, franca, aberta, respeitosa, em solo sagrado para você, respeitado por mim também, pelos aqueles que me cercam aqui também tenham respeito. E eu acho que é possível as nossas culturas viverem em paz, professarmos uma fé tamanha. Eu vinha dizendo, eu acho que a Igreja Católica vai demorar mais alguns séculos para apresentar um Papa como a figura do Francisco. Eu tive a possibilidade de ler as duas últimas encíclicas do Francisco, né? Uma ele fala da Amoris Laetitia, que é em latim, que significa amor de família, né? Ele fala só sobre questões familiares. Mas tem aqui mais que me encanta e que eu gostei bastante de ter lido, que é a Laudato Si. O cuidado com a terra, o cuidado com o planeta, o cuidado com essa terra que é toda nossa, né? Os caras de Chocó têm sofrido aqui, a urbanização tem invadido aqui de uma forma que tem tirado. Eu tenho percebido, andando de lá para cá, eu vi algumas casas aqui dentro da reserva. Eu não sei se essas casas serão casas entregues aos povos caras de Chocó para viver dentro dela, ou quem vai habitar dentro dessas casas, né? Então tem todo um processo de usurpação dessa fé de vocês aqui dentro da aldeia. Isso de certa forma incomoda você, incomoda o seu povo, dói a tristeza no coração dos caras de Chocó. As coisas ficam muito mais difíceis, né? Quando a gente pensa de recuperá-lo, de repente vem uma dificuldade dessa, né? Como vocês viram, né? Tem aqui, né? Que não pode fazer uma casa aqui, né? Como eu falei para você, eu mostrei a parte da terra toda a vocês. A gente separa a terra. Nós separamos uma parte para morar, uma parte para plantar, uma parte para criar os animais e uma parte para mata. Nós não faz tudo num lugar só. Né? Ainda mais hoje, no tempo de hoje. Né? Você acha que um animal da mata nativa, ele vai estar preparado com tudo que nós temos de sujeira, né, da sociedade? Você acha que um preá, uma raposa, vai estar acostumada a estar vivendo no espaço dela com sacola plástica, com garrafa PET? Você acha? De repente um som perto dele, ele vai ficar, entendeu? Então, pensando nisso desde o princípio, e nós antepassados já previam como ia ser hoje, a gente prefere separamos essas localidades. Mas aí vem os poceiros que se acham no direito, né, e no poder de fazer, e faz. E se nós não luta, é disso aí para pior. Mas nós estamos sempre tentando combatê-lo, né, conscientizando, evitando de brigar, né, de ter um conflito, mas sempre ir na base do diálogo, né, e temos alcançado, não foi muito não, mas um pouquinho.
Oi, gente, estou de volta nesse diálogo interreligioso, aqui direto das tribos Cariri-Chocós. Algumas pessoas me procuraram nas redes sociais querendo fazer parte dessa caravana para vir para cá, para a aldeia, para fazer esse trabalho conosco aqui. Eu recebi abraços do Brasil todo, né? Recebi algumas sementes de algumas pessoas que plantaram essa semente, e essas sementes chegaram até aqui, graças a Deus, e tiveram pessoas que quiseram vir realmente. E está comigo aqui nessa manhã o historiador Mário, que é conhecido como Mário Jureia. Ele vai explicar por que ele é conhecido como Mário Jureia e vai fazer também a pergunta dele ao cacique Pauna. Na cidade onde eu fui criado, a gente tem uma reserva ecológica e a gente tinha muito contato com o pessoal, e quando eu saí da minha cidade, a gente comentava muito sobre a reserva, né? E aí, para diferenciar, tinha às vezes vários Mários, e aí ficou como Mário Juré um apelido, né? Mas a minha pergunta, na verdade, quando há essas missões, né? Quando há as pessoas vêm trazer alguns conselhos, ensinamentos e tal. E aí eu queria saber do Paulo, assim, um conselho que você daria pra gente, um ensinamento básico que você poderia deixar pra gente, que a gente pudesse levar pra nossa vida, né? Que a gente tem, de Jesus a gente tem muitos ensinamentos, né? Um guia de vida, né? Como você mesmo estava dizendo aqui, que vocês vão lá fora, examinam as coisas, mas, né? E de certa forma os cristãos também fazem isso, né? E aí, assim, se deixasse um ensinamento desse, né, que serviria para todo mundo, seja para quem é budista, para quem é cristão, para quem, né, pratica a religião de matriz africana, nesse sentido. Dentro do que a gente já faz, e que eu percebo que o mundo inteiro hoje está se voltando muito para uma consciência, né, do grande Espírito, né? Mas o que eu peço para todos, e que vocês levem esse conselho, é o diálogo. Nós temos o diálogo. Porque quando se tapamos, se calamos um para o outro, fica muito difícil as coisas. Mas quando a gente tem o diálogo, a fala, por mais que você não entenda a língua, mas se você está próximo, vendo com seus olhos, sentindo com seu coração, o diálogo pode acontecer. Entendeu? Então, o que eu vejo muito na humanidade, na sociedade, é a falta do diálogo. Porque às vezes até nós mesmo aqui na nossa reserva, entre nós, muitas vezes por falta do diálogo, a gente acaba se tropeçando em algumas situações. Entendeu? E nos tempos que a gente percebia que cada um vivia separado nas suas, até mesmo na religião, só aquele grupo para ali, aquele grupo para aqui, as coisas se tornavam mais difíceis. Hoje eu percebo, e era quando eu era mais fechado, mas hoje eu percebo que a gente estamos tentando, ou estamos ficando mais abertos. Por exemplo, eu tenho tido algumas pesquisas, eu mesmo próprio, em alguns povos indígenas, que está mais fechado. As pessoas acham que eles estão bem, e eles não estão. Eles estão sofrendo mais. E exemplo é Cariri-Chocó. Cariri-Chocó, quando não saía para o mundo, não tinha
a oportunidade de ter o diálogo com os outros irmãos, nós sofríamos mais. Entendeu? E hoje, através do diálogo, hoje nós conseguimos viver melhor. Nós crescemos muito. Sem nenhum preconceito. Esse povo aqui já viveu até como escravo. Dentro da nossa própria terra, nós se trabalhava como um escravo. Por quê? Vivia subordinado à FUNAI e sempre muito preso. Assim, muito separado da... Apesar de ser próximo da cidade, mas vivia só entre nós aqui. Então comia o que a FUNAI dava. Né? Para você chegar aqui, entrar aqui, era todo um processo. A FUNAI ia olhar se vocês... De que tamanho vocês eram, se vocês eram bonitos, se era feio, se era gordo, se era magro. E fazia o que a FUNAI determinava. Por quê? Nós não tínhamos o diálogo com outros, irmão. Quando passamos a ter o diálogo, até entre nós mesmos, não, vamos fazer dessa forma. Começamos a se conversar, se reunir, junto com os anciãos. E aí, não, vamos para o mundo. Então, hoje, nessa aldeia, recebemos todos e todas, abraçamos todos e todas, e entendemos